Começar tudo de novo, tá? Não sei se os irmãos já gravaram o versículo. Juízes 6:14, onde Deus fala com Gideão e diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Então Deus fala com Gideão e Deus quer fazer uma obra através da vida dele, mas Gideão está com os seus próprios planos, porque ele não conhece ainda o que Deus quer fazer na vida dele. Então Gideão, ele está malhando o trigo no lagar, e o título e a palavra que você guarde sobre essa palavra é fazendo certo no lugar errado. Então Gideão, ele não estava fazendo nada de errado. Gideão, ele não estava pecando. Gideão não estava cometendo nenhum ato contra Deus, nem contra ninguém. Mesmo porque o próprio anjo, quando chega para falar com ele, ele chama ele de varão valoroso. Mas não é assim que Gideão se considerava. Talvez você não se considere com valor e nem digno de que Deus tenha sobre a tua vida um valor. Então ele achava que não tinha esse valor que o anjo falou, por causa de algo que eles tinham no seu sentimento, porque ele estava trabalhando para manter sua família, trabalhando por seu alimento, trabalhando para malhar o trigo, mas por medo eles tinham se escondido. E eu creio que muitos, por medo, por não querer se expor, estão se escondendo, assim como Gideão. Está fazendo coisa errada? Não está fazendo. Está pecando? Talvez não esteja nem pecando, mas tem valor para Deus? Tem muito. Está fazendo a coisa certa? Às vezes até está, mas não está exatamente na posição e no plano que Deus quer. Deus tinha um plano para Gideão, mas Gideão tinha o seu próprio plano. Vou me esconder, vou malhar trigo e vou sustentar minha família. Não estou fazendo nada de errado, estou fazendo certo. Gideão, ele estava produzindo, e o trigo também significa palavra. Quem sabe você conhece e até diz que ama ou ama verdadeiramente a palavra, mas está se escondendo. Por quê? Porque o inimigo está atacando aqueles que estão se expondo. Gideão viu muita gente mais importante do que ele na sua própria concepção. Ele viu muita gente maior, melhor, tentando fazer coisas e dando errado. Plantavam e o inimigo vinha e destruía. Porém ele se esqueceu de uma coisa: aqueles que estavam tentando não estavam levando em consideração Deus, não estavam levando a presença de Deus junto. E Gideão não entendia, mas Deus não estava com eles, e Deus queria trabalhar e dar vitória para aquele povo através da vida do Gideão, e não daquelas outras pessoas que mesmo tivessem tanto, até mesmo mais valor aos olhos humanos ou aos próprios olhos do Gideão. Então diz que ele estava malhando trigo, mas se escondeu para malhar o trigo. E ele não estava malhando o trigo no lugar certo, mas no lugar errado, porque se malha trigo é na eira, que é feita de chão batido de barro, e para se esconder. E ele achou que lá escondidinho ele ia se proteger do inimigo, mas uma hora ia chegar, o momento ia chegar em que o inimigo ia descobrir ele naquele lugar. Não ia durar para sempre. Então não adianta se achar esperto e se esconder, dizer: aqui ninguém vai me ver, eu não preciso entrar na guerra, porque você já está no meio de uma guerra. É só uma questão de tempo para ela chegar até a tua vida, e para essa guerra te fazer tomar uma posição diante de Deus. Por mais que a gente se esconda, por mais que a gente tente não aparecer, e ainda que seja com boa intenção, e ainda que seja sem fazer nada de errado, como as pessoas costumam dizer,
Mas Deus tem um plano, e não é do nosso jeito, não é fazendo da nossa maneira que vai dar certo para sempre. Por um tempo pode dar certo, mas Deus, Ele vai enviar o anjo para falar contigo, e se não adiantar, Ele mesmo vai. A palavra diz que para salvar dos midianitas, então ele estava se escondendo do inimigo. Quem sabe você está se escondendo, dizendo: tem gente maior, tem gente melhor, tem gente mais preparada para ir do que eu. Mas Deus está dizendo: não importa quantos estejam preparados, não importa quantos grandes estejam na guerra, mas essa guerra, essa vitória, Deus quer dar através do Gideão. Deus não procura gente importante, grande, nem que seja capacitada. E ele foi lá no meio de toda aquela guerra. Ele não procurou e não chamou ninguém a não ser o Gideão. Por quê? Como o irmão falou aqui, Deus olha o coração. E ele olhou para o interior. Ele olhou para a vida de Gideão e encontrou qualidades que Gideão não sabia que tinha e não cria que tinha. Por causa também da situação que o povo vivia. Então diz que o anjo chega para ele e fala, e chama ele de varão valoroso. Vamos para a leitura. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão não creu no anjo. Quem sabe o anjo da igreja, o profeta, já te falou que tu tens valor. Ele disse: tu és varão valoroso, tu tens e tu podes fazer aquilo que Deus te mandou, se tu levar Deus à tua frente. Mas você não creu. E ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Por causa da situação, Gideão disse que Deus tinha desamparado ele. Mas Deus não tinha desamparado. O anjo estava observando Gideão. O anjo chamou Gideão e falou aquilo que Deus sentia a respeito dele, mas ele não creu no anjo. Ele disse que Deus tinha desamparado eles. Mas Deus não desamparou nem Gideão e nem aquele povo. E nem te desamparou. Porém, tinha um detalhe. Gideão era quem tinha que se levantar e se colocar na posição correta. E sabe, o povo, a tua família, ou pessoas que estão à tua volta, estão perdendo a guerra. E de repente, algumas delas tu olha e diz, elas é que deveriam fazer alguma coisa. Mas não, Deus está te chamando a ti. E tu está te escondendo e dizendo: não, vou ficar aqui no meu cantinho, porque aqui eu já estou conseguindo fazer o que é certo e ainda sustentar minha família. Eu estou conseguindo viver a palavra e ainda a minha família está bem, está tudo bem. Enquanto isso, Deus está dizendo para te fazer algo que tu não quer fazer porque acha que não é capacitado. Mas Deus, ele não procurou nenhum capacitado para fazer, mas ele procurou Gideão e disse para Gideão que ele ia na frente de Gideão. Ainda Gideão não tinha entendido isso. Gideão então lhe duvida do anjo. Se é verdade, por que isso tudo está acontecendo? Está acontecendo porque Deus quer que tu te coloque em uma posição que tu ainda não está. E de repente tu diz: eu estou fazendo a coisa certa. Eu não estou em pecado. E eu estou indo bem. Mas tem coisas que estão acontecendo e não deveriam acontecer. É porque Deus não te quer aonde tu planejou, mas Ele te quer aonde Ele planejou. Tu diz: eu não tenho capacidade, portanto eu vou ficar escondido. Mas Deus diz: eu sou a tua capacidade. Eu é que te faço ter capacidade. Você diz que não tem, mas Ele diz que é Ele que tem. Então Gideão duvida também do anjo e diz que o Senhor abandonou. E nessa hora, quando ele duvida do anjo, o próprio Deus, então até aqui era o anjo que falava com ele, mas nesse momento Deus resolveu falar diretamente e diz, deixa eu achar aqui na Bíblia,
Então o Senhor olhou para ele. Agora já não é mais o anjo que está falando com ele. Tu duvidou do anjo? Tu duvidou do profeta? O anjo da igreja falou, mas você disse, não, não é bem assim, eu vou continuar ainda escondido aqui, porque não vai dar certo esse negócio, não é para mim. Então o próprio Deus veio agora e diz, no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Então, vamos separar palavra por palavra aqui nessa tua força. Quando Deus diz, vai nesta tua força, Ele está dizendo vai. Ele está dizendo para você seguir em frente. Ele está dizendo vai em frente. Apenas segue, apenas me obedece, apenas vai aonde eu te mandei e vai fazer aquilo que eu quero que tu faça. Ele diz nesta, ele diz, é isso aí que está nas tuas mãos mesmo, é nesta. É naquilo que tu tem nas mãos, não é naquilo que tu vai receber. Você não precisa esperar que algo grande venha para tua mão. Você não precisa esperar que alguma coisa grande aconteça. Você não precisa esperar ser mestre, ser teólogo, ser capacitado pelo homem ou pela sua própria imaginação, mas aquilo que tu já tens, é isso que Deus quer, só isso, mais nada. Ele está dizendo, é isso, é aquilo que tu tens. Ele diz, na tua força, eu não tenho força. Aí ele começa também a dizer para Deus que ele não tem nada, mas eu disse, vai nesta tua força. Ah, mas tem gente que ora muito mais do que eu não posso ir. Tem gente que jejua muito mais, tem gente muito mais capacitada, tem gente muito mais experiente, mas eu disse, é nesta, não é na dos outros, não é na quantidade que o outro faz, não é na quantidade que tu vê, não é na qualidade que tu vê nos outros, mas é na qualidade que Deus vê em ti, é que Ele vai te levar a cumprir a promessa e aquilo que Ele designou para a tua vida. Ele quer dar vitória, mas ele não vai esperar o dia que tu for capacitado para vencer, porque quem vai vencer não é tu, é Ele que vai na tua frente e Ele que vai te dar vitória. Então não é o dia que eu for perfeito que eu vou ir, Jesus. Por enquanto eu não for perfeito, eu vou me esconder. Enquanto eu não for perfeito, eu não vou pecar, eu não vou fazer coisa errada, mas eu vou ficar aqui quietinho, escondido no meu canto, malhando o trigo. Não. Deus está dizendo para ti, vai nessa tua força, porque eu quero livrar Israel, mas eu quero livrar através da tua vida. Não é através da vida do fulano que tu diz que é mais capacitado, não é através daquele que tu acha que prega mais, que fala mais, que é melhor, ou que é mais importante, ou que tem mais. Gideão disse, se tem gente muito mais capacitada, eu sou o menor, ele disse. Se eu sou o menor, então manda os maiores, manda aqueles que têm mais dinheiro, manda aqueles que têm mais posse, mas aqueles que tinham até exércitos a seu favor, eles estavam perdendo a guerra. Por quê? Porque eles estavam indo com a força deles. Mesmo que tivesse muita força, mesmo com o exército, não vencia, mas Deus está dizendo para Gideão que ele vai vencer mesmo sem ter nada daquilo que ele acredita que tenha. Então Gideão duvida também de Deus. Gideão já duvidou do profeta, Gideão já duvidou do anjo, perdão, e agora Gideão também vai duvidar de Deus. E ele disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então o que Deus está dizendo aqui para ti e para Gideão? Gideão disse, eu não tenho, eu não posso e eu não sou. Que Deus responde sim. Tá certo, Gideão, tu falou certo. Tá dizendo aí que não tem, que não pode, que não é. E Deus está dizendo, é isso mesmo. Tens razão. Deus sabe disso. Isso não é uma novidade para ninguém, nem para mim, nem para Deus, e nem para ti. Deus sabe que tu não tem, não pode e não é. Mas Ele não precisa de quem tem e pode e é, porque Ele é maior do que qualquer um. Ele está acima de tudo e de todos. Gideão diz, eu não tenho. E Deus responde para ele, o dono de tudo vai na tua frente. Eu não posso, mas o Todo-Poderoso vai contigo. Eu não sou, mas o grande eu sou vai contigo. Não é o que tu tens, é o que Deus tem e vai usar através somente da tua fé e não daquilo que tu pode fazer com o teu braço. Deus não precisa do teu braço, Deus só precisa da tua confiança. Deus não precisa
que tu vá à guerra na frente dele, mas somente te esconde atrás dele. Ah, mas eu não quer aparecer, então melhor, vai no esconderijo do Altíssimo, mas deixa ele te usar para vencer essa guerra, porque essa guerra ele quer vencer e ele escolheu a ti, então ninguém pode mudar isso. Eu não posso mudar. Se Deus quer dar vitória através da tua vida, se Deus quer usar a tua vida para fazer qualquer coisa, ninguém pode impedir a mão dele de agir. Então só tu mesmo pode impedir, não querendo e não andando. Ele disse, vai nessa tua força, é nisso mesmo que tu tens, não te preocupa com o que os outros têm. Ah, fulano tem mais, ciclano tem melhor, não interessa. Deus nunca escolhe ninguém e nunca forma um plano para a vida de ninguém contando com a tua capacidade ou com a minha. Ele conta com o que ele quer fazer, e a única coisa que ele conta de mim é que eu creia que ele vai fazer. Essa é a palavra que eu tenho para entregar para os irmãos nessa manhã. Agradeço a oportunidade e grava essa palavra na tua cabeça, fazendo o certo no lugar errado. Essa é a palavra, fazendo o certo no lugar errado. Você pode estar até fazendo a coisa certa, mas deixa Deus te levar para o lugar que Ele quer, e aí a vitória vai ser completa e perfeita. Amém.